Então, vamos lá. Vou começar aqui, tá? Para falando um pouquinho sobre, né, o assunto de hoje, que é bem legal, né? Que eu vejo que é o medo da maioria das mães quando vão fazer consultoria comigo na gestação, né? Tipo, se precisar complementar a como eu faço para não errar, né? Então, esse é o assunto que eu vou tratar hoje e eu acho bem legal, bem importante falar sobre isso, né? Ainda na gestação, para a mãe, a hora que chegar na hora de ter o bebê, se tá ainda no hospital, precisou de algum complemento, sabe como fazer isso da maneira correta, sem causar, sem ficar preocupada, né? Sem saber, meu Deus, eu vou dar uma mamadeira aqui, ele já não vai pegar mais meu peito, né? Então, dessa forma que eu quero trabalhar com vocês. Eu faço bastante consultoria com gestante, né? E vejo o quanto é importante essa preparação na gestação, referente a não só como a amamentação, né? Mas como um todo na gestação. É uma época que vocês estão, gestantes, né? Estão mais tranquilas, vocês têm. Tempo, né, para buscar informação. Então, por que eu digo que vocês têm tempo? Comparando quando o bebê nascer, que o bebê vai demandar bastante de vocês, né? Então, na gestação, aproveitem para se informar, né? Esse é um dos objetivos que eu gosto de fazer a consultoria na gestação, porque eu consigo passar muita coisa importante para vocês, né? Para vocês entenderem o que vocês vão precisar fazer quando o bebê nascer, né? Então, eu consigo ajudar vocês a entenderem, fazer vocês lerem sobre o assunto. Isso referente à amamentação. Referente à gestação, também acho muito importante, ao parto, vocês se informarem, vocês lerem. E esse é um dos motivos que a gente se juntou, eu, Ramon e a Thaís, para fazer um curso, né, sobre o controle da gestação. Então, eu já trabalho há 2 anos, mais de 2 anos, né, como consultora em amamentação. E lá no início, eu trabalhava muito quando a mãe, tipo assim, já estava com um problema que ela me chamava, né? Então eu comecei a perceber que eu podia ir além disso, que eu podia preparar essa mãe. Então, por que eu vou esperar ela tá com o peito machucado, ela tá com dor, ela tá com dúvida, para me chamar? Por que eu já não converso com ela antes, né? Por que eu já não ajudo ela antes para que a hora que o bebê nascer, ela consiga sim já estar pronta, já estar tranquila, né? Para esse processo de amamentação. Então, ali que eu comecei a trabalhar bastante com gestantes, né? Nessa questão de preparar para amamentar. Então, primeiro eu comecei trabalhando com a gestante, né, informando ela. Aí eu senti a necessidade de fazer um e-book para essa gestante, porque é muito assunto que a gente conversa, e ali na conversa a gente até vai, ela entende, mas às vezes é muito assunto e acaba passando alguma coisa. Então, eu consegui já entrar com um e-book para essas mãezinhas que eu acompanho. Então, todas as mães que acompanham comigo ganham um e-book para se informar. E aí, indo além disso, sabendo quanto é importante essa preparação, eu, Ramon e a Thaís decidimos fazer esse curso de preparação como um todo. A gente sabe que preparar para a amamentação é importante, preparar para o parto também é importante e saber tudo sobre a gestação também é muito importante. Não importa onde você faz o seu acompanhamento, se é no setor público, se é no setor privado, se é por um convênio, né? Então, assim, o que nós temos para oferecer aqui informações muito importantes e necessárias para você como gestante saber, né? Então, esse é o nosso objetivo com esse curso e tendo isso, né, entendendo tudo isso, você vai conseguir ter o controle e saber, não, eu posso ir até esse ponto porque eu sei que eu posso. Eu me informei, né, e eu sei que eu posso ir por esse caminho. Você consegue fazer, a gente, né, tem até uma parte lá que o Ramon fala do curso sobre a questão de quais as perguntas corretas que você deve fazer para o seu obstetra, como fazer tal pergunta. Então, isso é bem legal, né? Então, isso é bem importante e isso também está dentro do curso. Mas, vamos focar aqui, né, no nosso assunto de hoje, que é complemento, que é uma dúvida que as mãezinhas têm. Então, vamos focar aqui um pouquinho nesse assunto que eu acho bem importante, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui a apresentação, tá? Deixa eu colocar aqui, vocês me avisem se tá tudo certo. Eu tô acompanhando em outra tela também, mas aí vocês vão me avisando, tá bom? Se tá tudo tranquilo.
Então, assim, quando a gente tem que entender que sim, tem alguns momentos que o bebê vai precisar de complemento. Mas como saber quando isso é necessário? Quando saber que o teu leite não está sendo suficiente? Tem como saber? Tem, tá? Então, é através dos parâmetros de alguns 3 parâmetros que eu digo que eu uso para saber se o leite da mãe está sendo suficiente para o bebê. Então, um desses parâmetros é quantidade de xixi que o bebê faz, o aspecto do cocô e o comportamento do bebê após a mamada. Tá? Então, mas como assim, Gra? Como o aspecto do xixi, o cocô e o comportamento vão dizer se meu leite está sendo suficiente? Então, assim, eu gosto de contar as fraldas de xixi. Isso me deixa tranquila por saber da hidratação do bebê. Então, como que eu conto essas fraldas de xixi? Primeiro dia, uma fralda de xixi. Segundo dia do bebê, 2 fraldas de xixi. Terceiro dia, 3 fraldas. Quarto dia, 4 fraldas. 5 dias, 5 fraldas. 6 dias, 6 fraldas. Do sétimo dia em diante, de 6 a 8 fraldas por dia, tá? Então, isso faz com que a gente saiba que o bebê está hidratado, né? Então, faz com que a gente saiba que o bebê está recebendo os nutrientes, né? Tá fazendo xixi, ele tá recebendo o que ele precisa. Por que eu me preocupo com isso? Porque às vezes o bebê pode estar no 5º dia e tá com uma fraldinha de xixi. Opa! Liga o alerta, né? Alguma coisa não tá legal. Então, a gente tem que prestar atenção. Aspecto do cocô. A partir do 4º, 5º dia, o cocô do bebê ele tem que estar mais amarelo, dourado, né? A gente chama amarelo ouro, né? Mais marronzinho. Então, ali quer dizer que o que o bebê tá mamando, o leite, ele tá conseguindo fazer, o teu corpo tá conseguindo fazer a digestão e tá eliminando através do cocô. E o principal, que é o comportamento do bebê após a mamada, tá? Então, isso é muito importante. O bebê ficou 1 hora no teu peito ali, mamando um pouquinho, parando, mamando. Você tira do peito, ele se esguela chorando, e fica procurando o seio. Opa, tem alguma coisa que a gente precisa cuidar, né? Referente será que ele está conseguindo extrair? Será que já desceu o teu colostro, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter para saber se o teu colostro está sendo suficiente, tá? Então, assim, muitas vezes o colostro é oferecido no hospital não pela necessidade do bebê, mas sim pelo pedido da mãe, porque o bebê tá chorando, o bebê tá irritado, e a mãe às vezes acha que não, é fome, é fome, é fome. Ok, tem momentos sim que é a fome, mas também tem momentos que é o descobrir que nasceu, né? Então, o bebê, ele quando tá na barriga, ele tá quietinho, quentinho, não sente fome, não sente frio, não sente a roupa, não sente nada, tá bem tranquilinho. Quando ele nasce, ele vai sentir, tipo, vai sentir frio, vai sentir calor, então ele vai sentir algo diferente. E ele não sabe o que tá acontecendo, o que que vai acontecer, ele vai chorar, né? Então ele vai chorar e muitas vezes é um choro desesperador nesse primeiro momento, tá? É um choro muito intenso. E isso acontece praticamente 24 horas após o parto, né? E esse choro intenso vai fazer com que ele queira sugar. O bebê, para se acalmar, ele precisa sugar. Então, assim, ele pode estar com dor, com cólica, com uma roupa incomodando, com um desconforto. Qualquer coisa é motivo para ele sugar, para ele chorar e para ele sugar. Então, sim, ele vai querer vir pro teu peito mais vezes, né? Por alguns desses motivos também. Então, nesse primeiro momento, eu vejo que as mães, elas ficam um pouco desesperadas com esse choro do bebê e acaba achando que toda vez é fome, nem sempre. Tem algumas vezes que é fome? Sim, tem algumas vezes sim, que daí a gente usa aqueles comportamentos que a gente viu ali que eu falei, né? Claro, o primeiro dia não tem como ver, vai ter um xixi só, então você pode usar as técnicas para acalmar o bebê, que enrolar no charutinho, que é usar o ruído branco, fez tudo isso, o bebê fica procurando o seio o tempo inteiro. Pode ser que sim, a necessidade de um complemento, e ok, tudo bem, não tem problema. O complemento, ele tem que ser, ele não pode ser considerado um vilão, ele está aí para ajudar nós quando for necessário, né? Então, claro que se você não usar ele de maneira correta, pode ser que sim, ele não seja,
ele se torna o vilão, porque o bebê vai acabar substituindo a mamada no peito pelo complemento, dependendo da forma que ele é oferecido e dependendo de como ele é oferecido, em que momento. Então, a gente tem que sim olhar o leite materno, o leite, o complemento, como uma, alguma ajuda quando ele for necessário e não como vilão, né? Saber usar ele na maneira correta ajuda bastante a gente quando o bebê precisa, né? Então, ai, que momento que a mãe não vai ter leite? Às vezes acontece quando é uma cesárea agendada, né? Que às vezes demora um pouquinho pro colostro descer. Então, tem alguns casos que fazem com que até o colostro demore para descer ou a quantidade que sai do colostro não é o suficiente pro bebê. Ou o bebê também, o que acontece às vezes? Ele não tem a força de fazer a sucção. Então, o jeito que ele coloca a boquinha, o jeito que ele mama, ele não está fazendo a força suficiente para o bebê mamar. Tem vários vídeos que eu falo sobre a posição do bebê, que ela é muito importante para a questão da extração do leite e para engolir, né? Então, eu falo muito nisso, a posição é essencial. Então, às vezes, o bebê não está bem posicionado, não consegue extrair o que ele precisa e acaba tendo fome, né? Então, nesse momento, ajuste de posição, de pega e realmente ver se o colostro não está sendo suficiente são importantes. Então, assim, um cuidado que tem que ser feito, muito, muito, muito importante, que eu sempre falo para as mães que acompanham comigo, precisou de complemento, ok, tá? Precisou de complemento, então o que a gente vai fazer? Vai primeiro oferecer o seio e depois vai oferecer o complemento, tá? Então, sempre busque no mesmo momento oferecer o seio e o complemento. Por quê? Porque o bebê precisa entender que o leite vem com ele sugando, tá? O que acontece? Já aconteceu algumas vezes, tá? De você tá no hospital, o bebê tá sonolento, o bebê não está pegando peito, aí é oferecido o complemento no copinho, beleza. Então, toda vez, em vez de trazer pro peito, é levado o complemento para dar no copinho, e não é nem tentado trazer no peito. Tá, até ali, o bebê tá alimentado, é importante isso aqui. E quando chega em casa, vocês querem colocar, né, o bebê para mamar no peito. Mas, gente, ele não aprendeu a mamar no peito. Para ele, às vezes, eles aprendem muito rápido, eles são bem sapequinhas, sabe? Eles aprendem muito rápido essas coisinhas. Então, assim, o que acontece? Se no hospital, desde que ele nasceu, ele recebeu o leite somente no copinho, como que vocês querem que esse bebê saiba que ele tem que sugar para ter o leite, para se alimentar? Ele não vai saber, ele não vai saber. Então, por isso, tem que sempre associar o seu peito junto com o complemento. No hospital, muitas vezes é oferecido no copinho, ok? Melhor que mamadeira, né, gente? Então, sempre oferecido no copinho, mas sempre ofereça o seu peito na mesma hora. Tipo, ofereço o peito, depois ofereço o complemento, tá? Então, a gente tem muito medo da questão do confusão de bico, mas nesse primeiro momento, o mais importante é se atentar à confusão de fluxo. Olha só, sabe por quê? Porque assim, quando você dá o leite tanto no copinho, colher dosadora, em qualquer utensílio, se o bebê começou a resmungar, você dá o leite no copinho, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho um copinho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Peguei um copinho aqui. Então, você vai dar o leite no copinho, nesse copinho aqui. Você dá o leitinho na boquinha do bebê, tá? E tá com fome, você deu o leitinho na boquinha do bebê. Qualquer movimento que ele faz com a língua, ele vai extrair esse leite. Então, ele não precisa fazer força nenhuma, o leite vem. Quando você vai oferecer o peito e ele tem que sugar, sugar e não sai nada, ele já fica bravo, tá? Então ele fica bravo e ele não quer sugar, tá? Ele fica bravo e ele quer aquele leite rápido como ele estava antes. Então, assim, um cuidado que a gente tem que ter é tentar trazer o bebê primeiro para o seio e depois oferecer o complemento exatamente por isso. O que acontece com o seio, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês entenderem por que pode causar essa confusão de fluxo. Quando você coloca o bebê para mamar no seio, tá? Ele coloca a boquinha dele, o teu corpo entende que ele tá na hora de mamar,
né? O teu corpo entendeu, opa, tem um bebezinho aqui e ele quer mamar, quando ele faz os movimentos de sucção, tá? Então, ele quer mamar. O que acontece nesse momento? O teu corpo, o teu seio, manda uma mensagem para o teu cérebro dizendo, manda hormônio, que é a prolactina e a ocitocina, manda hormônio que o bebê quer mamar, né? Então, a prolactina é o que produz o leite e a ocitocina é o que faz ejetar esse leite para fora, tá? Então, nesse momento, o bebê suga, 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 chega a mensagem no cérebro, manda o hormônio, aí vem o hormônio e faz ejetar o leite. A ocitocina, por exemplo, ela faz com que essas bolinhas que vocês estão vendo ali na tela, né, são os alvéolos. Ela faz com que esses alvéolos façam esse movimento, como se fosse um músculo apertando, que faz descer o leite. Então, esse tempo do bebê sugar, mandar mensagem para o cérebro liberar a ocitocina e a prolactina, demora algum tempinho, às vezes de 2 a 3 minutos. E aí que o bebê vai começar a descer o leite de forma mais efetiva. Não quer dizer que quando ele começou a mamar não sai leite. Sai, mas sai de gotinha bem pequena. Depois sai em maior quantidade. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, vai vir maior quantidade de leite, até vocês, quem tem bebê pequeno vai entender, mas para quem é gestante às vezes é um pouquinho difícil de entender agora. Mas assim, ele vai sugar, 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 aí vai acontecer, daí, uns 2 minutinhos depois vai acontecer dele fazer gluck, 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 aí é o leite que tá vindo uma maior velocidade, digamos assim, tá descendo mais rápido. E você vai perceber que no teu outro seio, que ele não tá mamando, também vai sair um pouquinho do leite, né? Vai vazar um pouquinho na roupa, porque a ocitocina ela vai trabalhar em todos os alvéolos, né? Então, nesse que o bebê tá mamando e nesse outro também. Então, demora um pouquinho para esse leite descer. Quando você tá dando só no copinho, ou só na colher dosadora, ou na mamadeira, que acontece? A primeira sugada já sai leite. Opa, para o bebê ele não precisa fazer força nenhuma. Se ele acostuma com isso, quando ele vai para o teu peito, ele quer que aconteça da mesma forma e não vai acontecer. Então, por isso que eu digo que sempre é preciso, primeiramente, colocar no seio para ele entender que ele tem que sugar, sugar e depois o leite descer. E também ele precisa colocar e depois dar o complemento, né? Depois você vai dar o complemento das formas que eu vou mostrar aqui, tá? Isso é importante para ele não fazer confusão de fluxo, tá? Nesse momento a gente tem que pensar em confusão de fluxo mais do que confusão de bico nesse início das mamadas, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, tá? Referente aos utensílios que eu indico, né? Que são os indicados para esse início, quando precisa dar complemento, para evitar a mamadeira, tá bom? Então, vocês vão me dizendo aqui nos comentários o que vocês estão achando. Me contem aí como é que tá indo. Vamos lá, pessoal. Conta aí se tá gostando ou não. Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui a tela para eu tô acompanhando aqui também, tá, pessoal? Não, em outra tela, para ver se tá tudo certo. Mas vocês vão me falando aí nos comentários, tá? Então, aqui, ó. O copinho, é esse que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, esse copinho é uma das maneiras que se utiliza para dar o leite no hospital. Principalmente no hospital é usado o copinho, né? Então, como que você vai dar o copinho pro bebê? Deixa eu pegar minha boneca aqui e vou mostrar para vocês, tá? Então, um copinho, o bebê, ele tem que pôr a língua dentro do copinho e ele vai puxar o leite. Dessa forma aqui, você vai apoiando e ele vai puxando o leite. Você não vai colocar em cima da língua e virando, ele vai se engasgar. Então, aqui ele que vai puxando com a linguinha o leite. Você vai posicionando aqui. É uma maneira tranquila, mas você entende aqui que ele não suga, né? Então, ele vai estar no teu colo, tá? Ele pode estar aqui de lado, ele pode estar de frente e você vai estar oferecendo leitinho. Ou alguém ajudando a oferecer. Então, assim, essa é uma das maneiras de complementar também, tá? Então, dessa forma aqui, é tranquilo? Tem mães que acham bem tranquilo. Tem mães que já não se adaptam muito bem porque vaza na boca e tudo, sabe? Depende de cada um de se ajustar, tá? Então, o copinho é uma maneira que, principalmente no hospital, eles dão, tá? Então, é uma maneira que eles oferecem no hospital. Outra forma de oferecer o leite é na colher dosadora. Deixa eu ver se eu tenho. Tem, aqui, ó. A colher dosadora, deixa eu só abrir ela aqui,
tá? Aqui, ó. A colher dosadora da mesma forma, ó, o leite vai aqui dentro, tá? E você vai, daí aqui você vai colocar em cima da linguinha, tá? Bem devagar, você vai movimentando na boquinha do bebê, tá? Tá vendo aí nas fotos que tem um monte de pano, porque faz bagunça, gente. Faz bagunça. Então, dessa maneira, o bebê também não faz o sugar. O que que a gente tem que cuidar, tá? Para não causar confusão de bico, no caso, confusão de bico. O bebê, a gente tem que ter utensílios que ele não vá sugar, não vá fazer o movimento que ele faz no teu peito. Por exemplo, na mamadeira ele faz um movimento parecido, não é igual o peito, né? Mas então, para não confundir bico, a gente tem que fazer com que ele só venha o leitinho na boca, tá? Ele não sugue. Então, tanto o copo quanto a colher dosadora tem esse objetivo, tá? Esses utensílios que eu estou mostrando aqui para vocês, eles também podem ser usados lá no retorno ao trabalho, tá? É uma maneira de você usar também para fazer o bebê mamar, certo? Para não dar mamadeira se essa não é a intenção, para evitar a confusão de bico. Então, no caso do retorno ao trabalho, também tem a opção de copinho com bico rígido, então tem outras opções também. Mas aqui estamos falando do recém-nascido, né? Que precisa de um complemento. Então, essa aqui, colher dosadora, tá? Não sei se estão vendo bem aí, tá? Tudo certo? Então, colher dosadora é uma forma também de oferecer o peito, o leite, né? O complemento. Que seja o seu leite ou o complemento fórmula, que se for necessário. Outra maneira que eu gosto muito, 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 né, que faz com que ajude a mãe a estimular a produção de leite e faz o bebê receber o complemento, é usando a sondinha, tá? É muito legal a sondinha, por quê? Porque o bebê estimula a mama, ele já fica na posição de mamar no peito, né? Então, ela ajuda bastante a estimular a produção, se esse for o caso, de baixa produção de leite. Então, ele estimula a produção e faz com que o bebê fique na posição já de mamar, né? Então, ele recebe junto com o seio o complemento, tá? Importante, nesse caso aqui. Primeiro, aqui é a mesma coisa que no copinho ou na colher dosadora. Primeiro, você vai dar o complemento, o peito, tá? E depois o complemento. Então, o bebê tá ali mamando no peito uns 20, 30 minutos. Começou a brigar com o seio, aquela sensação de que parece que acabou o leite, sabe? Aí você vai colocar a sondinha com o complemento no final. Não coloque de cara, porque vai acontecer a mesma coisa que acontece com a mamadeira, né? Ele vai sugar, já vai sair o leitinho, opa, não precisa fazer força, né? E outra coisa bem importante aqui nessa opção é no caso da sondinha. Na primeira foto, olha só, tem o pai, provavelmente o pai ou algum familiar segurando a mamadeira com a sondinha. Quando ele segura a mamadeira com a sondinha, é importante apertar, tá? Aqui a sondinha. Apertar aqui, apertar mesmo, ó. Apertar para que o bebê tenha que fazer força para mamar. Se não aperta, deixa fluindo o leite, vai acontecer de o leite descer por gravidade e o bebê não precisa fazer praticamente nada de força que o leite vem. E tem que, nesse caso, cuidar para não engasgar também, tá? Então, por isso é interessante, quem tá segurando o copinho, no caso ali, o familiar, aperta, solta um pouquinho, aperta, solta um pouquinho. Isso vai ajudar também a fazer com que o bebê faça força e não receba tão fácil esse leite. É um complemento? Ó, vai ajudar? Sim, mas o bebê também tem que fazer força. Não sei se vocês conseguem ver aqui a sondinha, ó. Então, é o apertar, tá? Aperta um pouquinho, solta, aperta, solta. Isso a gente chama de relactação, tá? Em outros casos, como na foto do lado, quando a mãe não tem quem ajudar ela ao apertar a sondinha, o bebê é muito recém-nascido, eu oriento fazer um nozinho, ó. Nozinho bem apertado, tá? Faz um nó, porque o que que acontece? O leite passa com mais dificuldade. Então, faz o nozinho que fica mais tranquilo para a mãe, né? Não ter perigo do bebê querer mamar muito rápido, né? Acabar se engasgando com o leitinho. Então, o nozinho vocês vão apertando de acordo com a necessidade do bebê, tá? Então, assim, primeiro deixa um pouco mais folgadinho, viu que o bebê começou a engolir muito, aperta mais um pouquinho, e assim vocês vão adaptando o leitinho para oferecer para o bebê, tá? Então, aqui uma foto mais de perto, tá? Aqui, ó, para vocês verem uma foto maior, na verdade, né? Nesse caso aqui, ela usou uma fitinha para colar no seio,
tá? E para facilitar o bebê ficar com a sondinha na boca, tá? Então, dessa forma aqui. E da outra forma, aqui, né, sem a fita, mas também poderia ter colocado. Desse jeito, nessa foto aqui, o que vocês podem fazer também? Se vocês estão com aquele sutiã que tem a parte da frente, sabe a parte da frente aqui? Se vocês estão com aquele sutiã, você pode passar por dentro do sutiã, deixar apoiado, deixar tudo certinho se você tá sozinha. Deixa tudo pronto. Aí você pega o copinho, coloca no meio do peito, aqui do seio. Aí, quando você for oferecer, né, o leitinho pro bebê, a sondinha que já vai estar aqui pelo sutiã, você só vai colocar na boquinha do bebê. Então, só coloca na boquinha do bebê que ele vai começar a sugar, tá? No primeiro momento é mais trabalhoso? É um pouco trabalhoso, tá? Não vou dizer que é fácil, não. Mas é uma das maneiras mais tranquilas de oferecer a fórmula sem causar confusão de bico e fazendo o bebê estimular o seu seio também. Então, eu gosto muito. Na internet tem uns kits que são próprios para fazer isso, né? Que daí ele é um copinho com tampa, aí essa sondinha sai de dentro do copinho. Outra coisa que você pode fazer também, daí você vai usar a mamadeira. Você pega a mamadeira, você vai fazer um furinho maior no bico da mamadeira, e ali você vai passar a sondinha. Então não tem perigo da sondinha sair de dentro do copo, sabe? Aqui é chato, porque às vezes, depende do movimento que você faz, essa sondinha sai, não bucha de leite, né? Mas então, você pode, digamos que aqui é a mamadeira, daí você passa essa partezinha aqui que vai ficar na boca do nenê dentro do bico, tá? E daí vai ficar protegido, não tem risco de sair fora. Então, essa pontinha aqui, vocês não vão conseguir ver, mas lá tem os buraquinhos, que é onde sai o leite, tá? Então, de preferência, quando vocês forem oferecer o leite pro bebê, coloque bem no cantinho da boca. Vocês conseguem ver aqui. Bem nessa dobrinha aqui, ó. Coloca bem no cantinho um pouquinho. Quando você vê que o bebê começou a puxar, se você solta, tá? Você solta e ele vai conseguir sugar, tá bom? Então, dessa forma aqui, o bebê vai começar a conseguir sugar. Ah, eu coloquei na boca e não veio leite? Tire e põe de novo, ou põe em outra posição. Tem que criar o vácuo ali, tá? Tem que criar o vácuo para ele conseguir puxar esse leitinho, certo? E aí, meu povo, me conta o que vocês estão achando. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vamos ver se eu tenho mais uma imagem. Então, aqui, as imagens, né? As 3 maneiras que eu gosto de ensinar, tá? O copinho, colher dosadora e a sondinha. Como eu falei, eu sou muito fã da sonda. Gosto muito e vejo que a mãe fica bem tranquila, tá? Com a sondinha. E é bem tranquilo de colocar o bebê para mamar dessa forma, tá? Coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam, quem é gestante aí, já sabia dessas técnicas, quem tem bebê pequeno. Eu tô vendo a Lilian aqui, né? Lilian, me conta aí, já tá se preparando para trazer a sua pequena, já tá olhando aqui, assistindo alguns vídeos para você poder conseguir oferecer o leitinho para ela. E aí, pessoal, podem me comentar aqui, me colocar aqui nos comentários. Qualquer dúvida podem chamar também. Me contem o que vocês acharam, o que vocês estão achando da live. Tô acompanhando aqui em outro. Tô olhando para cima que eu tô acompanhando numa outra tela para ver se tá tudo certo, né, gente? Como é a primeira vez que eu tô fazendo no YouTube, então pode dar alguns problemas, né, que a gente tem que cuidar para não acontecer nada de errado. E aí? Esse kit de sonda tem na farmácia? Lilian, não, tá? Esse kit é a sondinha, tá? Aqui em Toledo, a gente acha na Prado, na Tolemed, nessas empresas que vendem produtos hospitalares. Em farmácia nenhuma você vai achar. Na internet tem o kitzinho da sondinha, com o frasco já também, tá? Então, assim, a sondinha, vou ser sincera, ela custa R$ 1, R$ 2, depende da região, a sondinha. E o kit na internet é uns R$ 60, R$ 70, tá? Então, dá para avaliar o que vale a pena, né? Se você vem direto aqui para Toledo, compra aquilo. Acho que lá em Guaíra tem também, né? Para comprar
né? Então, se não tiver lá, você compra aqui em Toledo mesmo, né? Aqui em Toledo, ou na internet tem como vender. Mas é melhor nessas lojas de produtos hospitalares, compra uma quantidade um pouquinho maior que eu sei que você vai precisar. Então, só vou falar um pouquinho da Lilian, né? Posso falar, Lilian? Ela tá com um bebezinho na UTI, né? Nasceu de 27 semanas. E ela vai daqui uns dias receber a Alice em casa, é a dona Alice, né, Lilian? Ela vai receber ela em casa, né? O bebê vai ganhar alta, então ela tá se preparando já para esse momento. E isso eu ainda falei para ela, olha, assiste a live que é importante, que vai te ajudar a esclarecer, mas eu vou estar acompanhando ela e ajudando nessa nova rotina, né, Lilian? Espero que dê tudo certo. Vai dar sim, né? A gente fazendo, ajustando o que for preciso, a gente vai conseguir, né? Então, nesse caso, a Lilian provavelmente vai precisar iniciar com um complemento junto com o peito, né? Ela já faz a ordenha, então é bem importante a gente ficar bem atento, né? Com a princesinha dela. E aí, discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family